Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Rosineide, sou pedagoga e tenho especialização em alfabetização e letramento. E conforme prometido no outro vídeo, hoje eu trouxe os níveis de escrita bem explicadinhos para vocês e com algumas dicas. E se você não assistiu o vídeo anterior, está aqui na descrição do vídeo, é só clicar e assistir. Nele dou algumas dicas de como aplicar a sondagem com as crianças. E o primeiro nível de escrita é o pré-silábico. Algumas pessoas ainda se confundem. Se o meu aluno só faz garatuja, que são aqueles rabiscos, ele está na fase garatuja ou ele está na fase pré-silábica? É a fase pré-silábica, pessoal. Não existe fase garatuja, existe a garatuja em si, que é um rabisco para representar a escrita. E se a criança escreve qualquer letrinha aleatória, também é considerada uma criança pré-silábica. Se a criança utiliza só as letrinhas do nome dela, se ela coloca letras aleatórias, se ela coloca uma letrinha só, quer dizer que ela está entendendo que para escrever alguma palavra precisa de uma representação, seja por desenho ou com letrinhas, mas ela ainda não pensa da forma exata, clara de que para escrever precisamos de sílabas, que nós precisamos sim de vogais e consoantes juntas. Então é o início. E já na fase silábica existe a com valor sonoro e sem valor sonoro. A maioria das crianças primeiro passa pela sem valor sonoro e depois vai para a com valor sonoro. Mas tem algumas crianças que da pré-silábica ela já vai direto para com valor sonoro, porque ela pega muito rapidinho o som das vogais. Então, vai de criança para criança. Algumas pulam fases? Sim, isso acontece, isso é normal. Vai de criança para criança. Como nós sabemos, cada criança tem um desenvolvimento diferente e pode sim acontecer de pular a fase. Então, vamos lá. Na fase silábica sem valor sonoro, a criança está começando a compreender como funciona o sistema de escrita. Ela pode utilizar sim letrinhas que existem na palavra, mas que estejam de forma evidente. Um exemplo, elefante. Está evidente a letrinha E, está evidente a letrinha T, mas ela também pode utilizar letras aleatórias que não tem nada a ver com a palavra para representar a sílaba. Qualquer letrinha, porque ela está começando a entender que existe sim uma letrinha para representar ali a escrita. Então ela pode utilizar o F, o G e o T no final, e ela lê elefante. O importante também é no momento da leitura você prestar muita atenção no que a criança está fazendo. Eu vou deixar alguns exemplos para vocês também se localizarem, para vocês entenderem melhor. Mas na sem valor é isso, a criança está começando a compreender, ela está pensando para escrever, ela não está escrevendo qualquer coisa igual na fase anterior, que é a pré-silábica. E na fase silábica com valor sonoro, a criança já está entendendo que cada letrinha tem um som e que para escrever uma palavra é necessário ter vogais, consoantes. Então existem dois exemplos aí. Crianças que pegam primeiro o som das consoantes e crianças que pegam primeiro o som das vogais. Exemplo de palavra, gato. A criança pode colocar a letrinha H e o T e falar que é gato. Ou a criança pode colocar o A e o O e também falar que é gato. Então, é de criança para criança. A gente também consegue detectar no momento que pede para a criança ler, mas nessa fase ela já está começando a compreender o som das letrinhas. E na fase silábica alfabética, é uma fase que muitas pessoas têm dúvida. A criança está quase lá, quase lá. O exemplo do cachorro, ela pode escrever K e o A, o X e o O, um R e o O e falar que está escrito cachorro, porque ela está começando a compreender o sistema de escrita, mas ainda tem muitos erros ortográficos. E na fase alfabética, a criança pode ter erros?
Sim, mas são erros bem pequenos e principalmente nas sílabas complexas. Tra, lhá, nhá. E aí você já consegue observar que a criança está alfabética, mas não está alfabetizada. A criança só está alfabetizada quando ela produz textos sem erros ortográficos, quando a criança já entende perfeitamente as sílabas simples e as complexas. Então é todo um processo. Para a silábica alfabética, para a alfabética, é um processo muito mais rápido. Porém, ainda existem crianças que travam na silábica alfabética porque têm ainda uma dificuldade de entender a representação das palavrinhas, né? Elas ainda se confundem nas sílabas, mas chegou a hora das dicas. Se a criança está na fase pré-silábica, quais atividades são bacanas de dar para a criança? Atividades de escrita coletiva, de escrita de palavras pequenas, muita explicação ali na oralidade. Não é entregar a folhinha para a criança e falar assim, escreve aí. Ela ainda não entendeu o sistema de escrita. Então é muito importante existir esse momento de escrita coletiva para que a criança consiga entender como funciona a escrita. Então é muita oralidade e muita escrita coletiva para uma criança que está na fase pré-silábica. Já uma criança que está na fase silábica sem valor sonoro, é muito importante começar a frisar o som que cada letrinha tem, as sílabas, as simples primeiro, depois as complexas. Primeiro pega as simples com a criança. E com a criança que está na fase silábica com valor, ela já entendeu o sonzinho. Então é o momento de juntar. Dá para você dar joguinhos de sílabas espalhadas para as crianças escreverem ali com aquelas sílabas, palavrinhas que elas queiram colocar. Porque nessa fase a criança está quase lá para ir para a silábica alfabética. Então ela já está entendendo o som, né? Então é importante agora ela entender as sílabas em si. E na fase silábica alfabética é muito importante fazer escritas espontâneas com a criança para que o professor consiga detectar melhor qual a sílaba em si que a criança está tendo mais dificuldade. E aí o professor vai orientando, fazendo revisões para que a criança consiga ir para a alfabética. E na alfabética, o professor precisa trabalhar as sílabas complexas para aí sim a criança estar alfabetizada, sem erros ortográficos. Então, quando a criança está na fase alfabética, o professor precisa trazer atividades mais de sílabas complexas mesmo. E já ir pontuando também os erros ortográficos das crianças para que não exista mais. Então, é uma fase assim mais tranquila, onde o professor vai só dificultando um pouco mais as atividades. E foi isso, espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu respondo. No finalzinho do vídeo eu vou deixar algumas fotos que representam cada uma das fases de sondagens que eu fiz com os meus alunos. E não deixem de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar com mais pessoas e ativar o sininho para não perder nada aqui do canal. Não esqueçam de comentar se vocês tiverem qualquer dúvida, que eu respondo com muito carinho para vocês. Até o próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau!